Olá pessoal, eu sou o professor Elton. A gente vai iniciar a nossa disciplina de sistemas de combustível do motor. Essa disciplina, já vimos um pouco sobre ela no básico, que é a disciplina de combustível e sistemas de combustível. Então vamos lá, temos o nosso roteiro aqui, né? Vamos falar sobre combustível em geral, né? Os tipos de combustível. Aí teremos nas próximas partes, na segunda parte, características da gasolina, de aviação e propriedades também. Na terceira parte, a gente vai falar sobre vapor, calço-vapor e carburador. E na quarta e última parte dessa primeira aula, a gente vai falar sobre vapor lock, né? Ou conhecido como bolha de vapor, e formação de gelo no carburador. Então, isso tudo aí vai fazer parte da primeira aula. Teremos mais 2 aulas em suas respectivas partes, tá certo? Iniciando, o combustível, ele é uma substância que, quando combinado com oxigênio, queima e produz calor. Os combustíveis devem ser classificados de acordo com o seu estado físico. Então, temos sólidos, gasosos ou líquidos. Eu coloquei aqui entre parênteses para vocês revisarem o capítulo 4 do básico, que é exatamente essa disciplina que eu falei para vocês, que é de combustível e sistema de combustível. Aqui do nosso lado direito, a gente consegue observar o triângulo do fogo. Eu coloquei ele aqui para a gente lembrar desse conceito que a gente aprendeu na escola, né? Que a gente precisa dos 3. Sem os 3 não tem fogo. Que é o calor, né? A base, combustível e o comburente, que seria o comburente, o oxigênio. Então, se não tiver oxigênio, combustível e calor, a gente não consegue fazer fogo. Então, o combustível de aviação, o líquido contendo energia química e que, através da combustão, é desprendida como energia térmica. Então, convertida em energia mecânica pelo motor. Então, a gente transforma toda essa energia, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, a gente tem aqui energia química, que vai se transformar em energia térmica para que o motor possa se movimentar, movimentando a nossa aeronave. Então, a energia mecânica é usada para produzir empuxo que movimenta o avião. Gasolina e querosene são 2 combustíveis amplamente utilizados na aviação. Um exemplo, o C-95, o Bandeirante, né? Ele utiliza querosene. Temos aqui 2 imagens, né? Mostrando o funcionamento de um motor alternativo, né? O que é um motor alternativo? Ele alterna entre seus tempos, né? Então, vocês já sabem que o motor ele funciona com 4 tempos, né? Então, essa animação não ficou muito clara, mas dá para entender aqui o pistão se movimentando dentro do cilindro, né? Fazendo com que os 4 tempos aqui funcionem. Então, aqui também temos outros 4 cilindros, né? Os pistões se movimentando de acordo com o virabequim ali. Combustíveis sólidos. Então, temos aqui combustíveis sólidos são extensivamente usados para motores de combustão externa, como os motores a vapor, onde a queima toma lugar sobre as caldeiras ou em fornos. Eles incluem tais combustíveis como madeira e carvão. Então, sempre que a gente fala combustível, a gente já imagina o líquido, né? Então, não. Combustível é o que pode pegar fogo, né? O que pode ser consumido ali, né? Então, é algo que não é nem o oxigênio, né? O comburente, né? E não é o calor. Então, é o objeto, né? É o produto que vai ser consumido, gerando fogo ou explosão. Existem combustíveis materiais, que são esses 2 aqui, né? Madeira e carvão. A gente utiliza em locomotivas, em trens, né? A vapor. Então, as rodas vão se movimentar de acordo com a combustão externa. Mas o que é combustão externa? A gente está vendo o nosso pequeno trem aqui, uma imagem ampliada da roda dele, né, exemplificando como funciona aqui. Então, imagina aqui um pistão para essa roda. Então, esse pistão vai movimentar a roda e a roda vai obstruir ou abrir o caminho de passagem para o vapor que está sendo queimado aqui na caldeira. Então, a gente tem a caldeira aqui com o nosso combustível material pegando fogo, fazendo com que o vapor passe por essa linha e movimente o pistão, né? Então, a gente tem esses tempos também. Então, a gente tem aqui
a explosão já está constante aqui, né, na caldeira externa, né, por isso que a gente chama, essa caldeira fica fora, a explosão não ocorre dentro do cilindro, né, ela ocorre fora, então por isso que a gente chama de combustão externa. Esse vapor, né, ele vai ser conduzido da forma que a roda estiver se movendo. Então ele vai obstruir ou fechar, fazendo com que o pistão se movimente, né, entrando ou na parte anterior ou posterior aqui do pistão. Então a gente tem escapamento também, né? Vamos lá. Os combustíveis sólidos não são usados em motores convencionais, né, recíprocos, por causa de sua baixa razão de queima, o baixo valor calorífico e numerosas outras desvantagens. Então, foi descoberto que combustíveis líquidos são mais eficientes, né, para motores convencionais. A gente não vai utilizar mais, a evolução, né, a gente deixa de utilizar caldeiras e trem a vapor para utilizar em tecnologias como os carros que a gente vê hoje. Então, combustíveis gasosos, eles são usados até certo ponto para motores de combustão interna, onde um grande suprimento de combustível está prontamente disponível. Por que a gente não utiliza combustível gasoso em aeronaves? Os combustíveis gasosos, eles exigem um volume muito grande, né? Então a gente teria que ter tanques maiores. Então os combustíveis líquidos ainda são mais vantajosos. Aqui onde a gente extrai, né, o gás natural, né? A gente tem aqui o solo, o subsolo, a gente encontra os gases, petróleo e água salgada embaixo. Então a gente vai extrair petróleo e gás do subsolo. Combustíveis gasosos, aqui a gente tem o nosso gás de cozinha, né? O gás de cozinha, ele fica lá no topo, assim como lá no subsolo, a gente está vendo que ele fica aqui, né, na parte superior. Aí a gente tem aqui nafta, que é produzido para fabricação de produtos químicos, gasolina que a gente utiliza em nossos carros, querosene para aeronaves, diesel que a gente utiliza em caminhões, por exemplo, né? Óleos, lubrificantes, combustível para barcos, né? O combustível industrial, e a gente tem o que sobra, que é o alcatrão. E para quem fuma, conhece bem o alcatrão, porque está dentro de seus pulmões. Os combustíveis gasosos podem ser desconsiderados para uso em motores de aviões. Foi o que eu falei para vocês, né? O grande espaço ocupado por ele restringe o suprimento de combustível que pode transportar. Então, na aeronave tem aquela lei de economia de peso, né? Então, quanto mais leve a aeronave, melhor. Os combustíveis líquidos, em muitos aspectos, são como combustíveis ideais para o uso em motores de combustão interna. Os combustíveis líquidos são classificados como voláteis ou não. O que é volátil? A capacidade de se evaporar mais fácil. Então, se ele é volátil, ele se evapora facilmente. Não voláteis, como o diesel, né? Eles são óleos pesados, né? Então, os motores que funcionam a diesel trabalha com esse tipo de óleo pesado. Volátil inclui aqueles combustíveis que são comumente usados como dispositivo de medição e são levados ao cilindro do motor ou da câmara de combustão, em uma condição vaporizada ou parcialmente vaporizada. Entre eles estão o álcool, o benzol, o querosene e gasolina. E por aí vai. Então vamos lá, galera. O combustível, né, ele é jogado no pistão de forma líquida? Não. Se ele for jogado diretamente com uma forma líquida, né, na vela para causar explosão, não vai acontecer. Por quê? Está faltando o que ali? A gente tem o calor que é provocado pela vela, a gente tem o combustível. O que está faltando aí no nosso triângulo? Está faltando o oxigênio. Então, para o combustível líquido gerar explosão dentro do cilindro, ele precisa estar misturado com ar.
Então, existem os pulverizadores, né? O atomizador, que ele vai servir para que exista uma mistura perfeita entre ar e combustível. A gente vai falar isso mais à frente. Na próxima parte, a gente vai falar sobre isso. Então, características da gasolina de aviação, propriedades da gasolina de aviação. Essa fica para a nossa segunda parte. Muito obrigado, galera, e até a próxima. Valeu.